pessoal, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar algo rapidinho. Antes, o meu ponto pediu para dar um aviso, que hoje começa o jejum nacional, né? Começa hoje, dia 7, vai até o dia 21, tirar uma refeição e vai ser um tempo poderoso. Então, eu queria compartilhar algo e vai ser bem rapidinho, mas eu coloquei esse tema de o que eu aprendo com as crianças, né? Então, eu acho que Deus usa aquilo que é comum para você, aquilo que você está acostumado, né, para falar com você. Então, acho que é isso que eu quero fazer hoje. Não vou ensinar nada sobre crianças, mas como eu tô todo dia com crianças, então, sem querer, eu acho que sempre eu penso, sabe? Tipo assim, quando eu vejo aquelas birras, alguma coisa assim, aí eu penso, meu Deus, quantas vezes eu não fico lá orando, né? Deus, me dá isso! E Deus fala, calma, calma, só quer que eu me acalme, né? Esses dias eu tava assim, aí eu ajoelhei com a criança, já tava meio estressada, né? Quando eu ajoelhei, aí eu senti, meu Deus, eu acho que eu faço isso com Deus, né? Então são coisas assim que eu sempre aprendo com elas e eu acho que isso é muito legal. É o meu mundo e eu queria compartilhar algumas lições, né, que eu tenho visto com elas. Então, eu escrevi algo assim: à medida que vamos crescendo e ganhando dinheiro, diplomas, algumas conquistas, tendemos a esquecer que ainda somos tão frágeis, que ainda somos tão passageiros, que ainda somos os filhos de Deus, que ainda somos as crianças de Deus. Então, eu gosto dessa visão, porque todos nós aqui somos líderes de célula, ou na nossa casa, ou alguma posição assim. Então, às vezes, a gente acha que a gente é tão grandão, tão poderoso, né, que a gente esquece que, diante de Deus, nós somos os filhinhos, nós somos as crianças deles, que muitas vezes dá birra ou alguma coisa assim, e a gente tem tanto que aprender, amém? Então, não estou falando que a gente tem que ser infantil como as crianças, nós temos que amadurecer e crescer e tudo mais, mas eu falo daquela humildade, da gente se ver da forma certa, né? E eu gosto de pensar que a humildade é esse equilíbrio, né? Que não é você ser inferiorizado, nem você ser arrogante, mas você ser humilde, aquele equilíbrio. Então, tem alguns versículos. Em Romanos 12:3 fala, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. 1 Coríntios 8:2 fala, a pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa. 1 Coríntios fala que o conhecimento incha, mas que o amor edifica. Então, como a gente pode saber se nós somos líderes que realmente andam no amor de Deus? Bom, as pessoas que estão andando com você são edificadas ou não, né? Ou você sempre é nós, né? São aqueles que sabem tudo e que está sempre inchado de conhecimento para falar, que tem sempre algo para falar, né? Então, o conhecimento em si, ele não faz nada. Agora, o amor verdadeiro, ele vai trazer edificação sobre as pessoas. Então, eu queria compartilhar bem rapidinho só 2 cenas que eu vivi nesses meses, que quando eu vi essa cena, sem querer, eu não estava pensando em Deus, mas naquele momento eu pensei, eu quero isso. Ou eu pensei, meu Deus, eu faço isso com Deus, como uma criança, como uma filha de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o abraço do Pai, né? Então, eu, a Luana, a Yasmin também, né? A gente está aqui no berçário e a gente faz de tudo, sabe? A gente sua para cuidar desses meninos. Quem é professor, qualquer trabalho, né? Você se esforça para ali na hora não estar inseguro, para ter o que ensinar, para ter o que fazer. E a gente faz tanto e ouve tanto e aprende tanto. E quando alguma criança tem que entrar na sala, né? Aqueles primeiros dias, aí você tem que entreter a criança para ela se sentir bem naquele lugar. E a gente dá o nosso melhor para que ela se sinta bem. E esses dias chegou ali, quando chega a hora dos pais, né, buscarem os meninos, um pai abriu a porta e um menino que, assim, ele ama o berçário, ele estava, assim, super entretido, em outro mundo naquele brinquedo, né? E quando o pai chegou, ele nem chamou, né? O pai abriu a porta, o menino olhou, gente, o olho do menino brilhou de uma forma tão diferente. Ele sorriu como ele não sorriu o dia inteiro e a gente ficou fazendo altas macaquices para que ele risse, né? E ele largou aquele brinquedo e saiu correndo para o braço do pai dele. Foi um abraço tão gostoso. E assim, eu acho que naquele momento o Espírito Santo me mostrou, sabe, que o abraço do pai é um abraço tão diferente, que realmente não tem como a gente ser satisfeito em nenhum outro lugar ou por nenhuma outra coisa. Há um tempo atrás, eu e o Luiz, a gente fez um curso
chamado Veredas Antigas, que é da Universidade da Família, e o Craig Hill fala algumas coisas que me marcou tanto, e ele falou assim, que quando a nossa alma não está descansando, não está na presença de Deus, então ela está assim, agoniada, ele fala assim, ela não está em paz. E aí o que acontece? É como se aquela criança não está na casa do pai, não está no colo do pai, então ela é entregue a tutores que são a nossa carne, que tentam nos entreter, né? A nossa carne vai lá e fala, pega esse brinquedo, a nossa carne fala, coma isso e você vai se sentir melhor, ou compre isso e você vai se sentir melhor, a nossa carne fala, veja isso e você vai se sentir melhor. Então ele fala que quando não estamos em paz, a nossa carne é como se fosse os tutores, né, os professores que estão ali tentando te entreter, te satisfazer de algum tempo, até que finalmente o grande, poderoso e maravilhoso Pai chegue, né? Então, ele ensina que realmente não há outro lugar onde a nossa alma possa ser satisfeita. E é interessante que quando nós olhamos para aquele lugar, né, para o lugar celestial, quando nós ouvimos coisas espirituais, ouvimos coisas a respeito do nosso Pai, o nosso coração gela, assim, queima, né? E o nosso olho brilha diferente. E tudo em nós é tão diferente, porque nós estamos no lugar que deveríamos estar. Quando nós estamos nos braços do nosso Pai, realmente todo o resto perde o sentido, né? Como aquele homem que achou o campo de tanto valor, que vendeu todo o resto, porque aquilo já era suficiente. Então, lá em Salmos 84:2 fala, a minha alma anseia por estar na sua casa. E também Salmos 119:20 diz, o meu coração sofre ansioso, pois em todos os momentos eu quero conhecer a sua vontade. Então, talvez muitos de nós, né, líderes, a gente está lá cuidando de pessoas, às vezes na nossa carne, cansando, né? Você está ali num berçário, cuidado pela sua carne, que está tentando te entreter. Se você se vê nesse lugar onde a sua alma não está em paz, onde você está agoniado e tentando satisfazer isso de alguma forma, então eu creio que o Espírito Santo está te convidando, entra na minha presença, vem para o meu colo, e aqui você encontra consolo. E foi Jesus que disse, né, sobre aqueles cegos guiando outros cegos. E a palavra de Deus também diz em Salmos que a sua palavra é a luz que ilumina o meu caminho, né? Então, um líder que não tem relacionamento com a palavra de Deus, que é Jesus, um líder que não tem relacionamento com Deus, que não tem intimidade com Deus, ele realmente é um cego que está guiando outro cego. Então, essa questão da presença de Deus para qualquer ser humano na Terra já seria o assunto principal para se falar, né? Não é sobre religião, é sobre o seu relacionamento com Deus, mas, gente, quando nós nos dispomos a ser líderes, então, nós nos dispomos também a pagar um preço maior, a estar num lugar, né, de realmente intimidade mesmo com Deus, né? A gente sempre fala, líder está na frente, e às vezes a gente pensa, está na frente, está num palco segurando o microfone, isso é bom, isso é sucesso, isso é fama, isso é admiração, mas não é isso que realmente a gente quer dizer. Você está na frente como líder significa que você está com uma armadura bem grande de soldado, não dá para ver seu rosto e você pode levar um tiro a qualquer momento, sabe? Então, essa coisa da gente estar preparado mesmo, de que se somos líderes, realmente estamos na frente de batalha, levando outras pessoas. Então, se a gente não tiver com a palavra, não tem relacionamento, para onde nós estamos levando esse povo, pelo amor de Deus. Tem uma frase da Joyce Meyer que eu achei tão legal, e ela fala assim, eu acredito que o diabo designa demônios para sussurrarem em nossos ouvidos. O que você vai fazer? 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 Ela fala dessa pressão, né? Que parece que líderes sempre têm essa, meu Deus, o que você vai fazer? Alguém chega e o que você vai fazer? Que conselho você vai dar? E aquela pressão que tem no nosso coração. E eu pensei que talvez o Arão, ele ouviu esse diabo, né? Esse demônio no ouvido dele. O que você vai fazer? O nosso líder sumiu. O que você vai fazer? E ele foi tão ali pressionado que ele sucumbiu, né? E ele fez ali aquele bezerro de ouro. Mas, por outro lado, o Moisés também ouviu a mesma coisa. E quando ele foi pressionado, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Ele subiu para o monte para estar na presença de Deus, para buscar a presença de Deus. E a preocupação de Arão é, mas o que eles vão pensar de mim? Né? A preocupação de Arão é, eu tenho que dar uma resposta rápida, eu sou o líder. Talvez as pessoas estavam falando, Arão, o nosso líder demora muito para tomar decisões, a gente precisa de alguém mais rápido. E Arão se sentiu ali
ali pressionado. Enquanto Moisés se sentiu pressionado a eu preciso mesmo, é ouvir o que Deus tem, né? Pode demorar a resposta, espere aí, não sei ainda quem vai ser seu discipulador, não sei quem vai ser esse líder, mas eu vou buscar de Deus até que eu tenha uma palavra dele, porque até Moisés fala, né? Senhor, se o Senhor não for, então não nos faça dar um passo, porque eu não quero ter as suas bênçãos, Senhor. Então eu pensei, será que quando a nossa célula está muito ruim, aquele discípulo está muito ruim, né? A gente busca Deus, mas será que quando está muito bom, como Deus prometeu para Moisés, você vai ser abençoado, vai dar tudo certo? Será que nesse momento de bênção maravilhosa, a gente ainda vai para Deus e fala, Senhor, eu ainda tenho força, eu ainda despedaço leões, eu ainda carrego portões nas minhas costas, meu cabelo ainda está grande, né, como Sansão, mas ele não percebeu que o Espírito Santo tinha deixado. Então, será que nesse momento de sucesso, né, a gente ainda vai a Deus e fala, Senhor, sonda meu coração, eu realmente ainda estou cheio do teu Espírito, né, eu ainda estou ali na sua presença? Então, essa cena me ensinou que o consolo, que o abraço do Pai tem o único lugar que realmente me satisfaz, nenhuma outra coisa, amém? A segunda coisa que eu aprendi esses dias, não que eu aprendi, mas que eu vi esses dias, quem é pai, quem já foi pai, né? Meus pais viveram muito isso em casa, cheio de filhos naquela casa, onde o menino, por exemplo, você fala assim para ele, não é hora agora de brincar, agora você tem que ficar aqui quietinho, que agora é hora do lanche, agora é hora de comer, né? E ele talvez até te obedece ali contrariado, mas ele fica ali olhando para ver se alguém vai pegar aquele brinquedo, né? Se passa um primo, um irmão, outra criança e pega aquilo, o que ele vai fazer? Ô pai, olha o fulano, né? Então, a preocupação dele não é o meu pai me falou algo que vai me fazer bem. O meu pai sabe da nossa rotina, né? Quando a gente está ali no berçário, a gente fala, o menino fica desesperado, né? Eu quero lanchinho, quero lanchinho, quero lanchinho. A gente sabe que daqui 5 minutos vai ser o lanchinho, a gente não está privando ele de nada. A gente fala, espera, e ele fica tão desesperado, a gente só queria que ele se acalmasse. E quando eu lembro esses dias, eu estava, meu Deus, Senhor, acalma esse menino, eu só queria que ele se acalmasse, né? E eu senti Deus falando, menina, calma, eu só quero que você acalme, né, para você me ouvir, eu tenho um plano, eu não estou te enganando. Então, muitas vezes, a gente também, não só essa questão do tempo, mas quando a gente age assim, a gente está falando, eu nem estou preocupado de saber se isso é o melhor de Deus para mim, eu só estou preocupado que se Ele pode, eu também posso fazer aquilo. E com isso eu queria falar um pouco a respeito do nosso testemunho. Isso tem me indignado tanto, tem queimado tanto no nosso coração. Eu acho que a gente deixou, né, de falar sobre o nosso testemunho. Como crente, como eu falei, já seria tão importante a gente zelar pelo nosso testemunho. Não reputação, não que as pessoas estão pensando de você, mas como nós temos apresentado o Evangelho para as pessoas. As nossas roupas, nossos decotes, nossas pequenas calças e shorts falam do Evangelho para as pessoas também, né? Então, o nosso testemunho nas redes sociais, a nossa forma de falar, como crente a gente já deveria zelar por isso, mas como líderes nós deveríamos zelar e levar isso muito mais a sério. Então, eu vi uma vez uma pirâmide, assim, imagine aí uma pirâmide que eu li num livro que tem na biblioteca da igreja, do pastor Aloísio, ele é tão maravilhoso, chama Liderança Apaixonada. E ele mostra essa pirâmide e ele fala assim, que é como se fosse o crente normal, um membro de igreja, está ali na base da pirâmide. Então, ele tem toda a liberdade, né? Ele mostra assim, que quanto mais você cresce em liberdade, mais você cresce em responsabilidade e menos direitos você tem, né? Vai afinando os seus direitos. Então, por exemplo, como um membro de igreja, né? Eu posso vir como eu quero para a igreja, eu estou tão feliz e tudo mais. Então, eu dei mais um passo, eu subi um degrau nessa pirâmide. Eu estou servindo no ministério. No ministério, então, eu tenho que ter mais cuidado. Eu vou estar na frente da porta, eu vou estar na frente aqui, com as câmeras, servindo água aqui, alguma coisa assim. Então, eu vou me preocupar com o testemunho. A minha roupa não vai ser qualquer roupa, né? Vai ser uma mais soltinha, sem tantos decotes e essas coisas assim. Né? Aí eu subi mais um nível. Eu subi no nível de estar liderando uma célula. Então, agora, as pessoas olham para mim quase como uma fonte de soluções ali, como um enviado, um mensageiro de Deus. Então, eu também tenho que cuidar ainda muito mais
do meu testemunho, né? Lá em 1 Coríntios 6:12 fala assim, que todas as coisas são realmente permitidas, né? Como crianças, eu vejo assim que, como isso se aplica na nossa vida? Quando a gente age como criança, quando a gente faz assim, eu sou líder, eu sei como eu tenho que me portar, me vestir, falar, mas eu vi na internet aquela cantora gospel com milhões de seguidores postar aquela foto. Então a gente faz igual criança. Ô pai, se ela pode, eu posso, né? Ou quando a gente vê influências, né, coisas na internet, pessoas falando de forma grosseira, às vezes xingando, às vezes coisas que quebram o princípio da palavra, e a gente fica, na verdade, atrás de coisas que justificam o que a gente realmente quer fazer, mas que a gente sabe que não deveria fazer. Então, eu vi que a gente faz assim, a gente fala, Senhor, se ele tem seguidores, se ele é cristão, se ele fala isso e pode, e faz, e ele acha que é normal, então eu acho que eu estou sendo muito religioso, não fazendo também. Então, não, se Deus falou isso para você, então é para você. Deus falou que agora é hora do lanchinho, fique sentado aí, que depois ele sabe o plano que tem para você. Amém? E eu queria compartilhar. Quem é esse homem, gente? Tinha que ser, né? Mas é uma palavra bem rapidinho. E eu também queria pedir uma coisa, porque como isso é algo que está tão assim no meu coração, a gente gravou um videozinho sobre isso e ele vai sair amanhã. E tem tantas coisas que eu queria falar sobre isso. Lá em Romanos 14 é um texto que basicamente só fala do nosso testemunho. E eu fiquei tão chocada, como a gente tem só 10 minutos ainda, eu vou acabar bem mais rápido. Mas só para você saber, lá em Romanos 14 ele fala sobre o testemunho e ele fala assim, que quando nós fazemos alguém pecar, ele fala que nós estamos sendo uma pedra de tropeço, estamos destruindo a obra de Deus e estamos destruindo aquele nosso irmão. Então, quando a gente não se preocupa com o nosso testemunho, a gente está agindo sem amor pelo nosso irmão e provocando ele à queda e pensando, se ele quer me julgar e vai cair, o problema é dele. Se ele vai me criticar, o problema é dele. Mas isso é um pensamento mundano. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, se comer carne, beber vinho ou fazer qualquer outra coisa que faça seu irmão pecar, então é melhor não fazer do que destruir a obra de Deus. É isso que a Bíblia fala a respeito do nosso testemunho. Então eu queria pedir, não por causa do vídeo ou do canal e dessas coisas, mas porque tem tantas coisas que eu queria compartilhar e não vai dar tempo hoje, então eu queria pedir, amanhã vai sair um vídeo novo e vai ser a continuação desse Tadel. E eu queria desafiar vocês para assistirem. Mas é isso, vamos ficar de pé e orar rapidinho e aí a gente vai para as nossas reuniões, tá bom? Amém. Senhor, muito obrigada pela sua palavra mais uma vez. Senhor, apesar de qualquer crescimento nosso, de qualquer sucesso nosso, nós entendemos que temos tantas coisas para crescer em Ti e não queremos olhar para nós maiores do que realmente somos, melhores do que realmente somos, mais sábios, mais inteligentes do que nós realmente somos. Nós oramos a Ti como um coração de criança, pedindo mesmo por esse seu abraço, esse seu consolo que só encontramos na sua presença e também que o Senhor nos ajude a nos acalmar como uma criança no colo do Pai e ouvir as suas direções, ouvir a sua voz. Eu peço também essa revelação a respeito do nosso testemunho, a respeito do que as pessoas estão vendo, do evangelho que eu estou vivendo. Eu peço por essa revelação no coração de cada líder aqui, que cada pessoa que olhe para os nossos líderes possa ver como é tão bom, como é tão puro e como é tão santo o evangelho e a vida contigo, em nome de Jesus. Amém.